Eu sou Marisa Ferreira dos Santos, professora de Direito Previdenciário, tenho 2 livros publicados pela Saraiva, a Sinopse 15 e o Direito Previdenciário Esquematizado, da coleção coordenada pelo professor Pedro Lins. Hoje nós vamos falar de benefícios por incapacidade que foram alcançados pela reforma da Previdência, a Emenda Constitucional 103. Então nós vamos falar de aposentadoria e de auxílio-doença. Já lembrando a vocês que a Emenda Constitucional 103, a reforma da Previdência, alterou a denominação de 2 contingências que ela previa no artigo 201, contingências que têm cobertura previdenciária pelo regime geral, a doença e a invalidez. E ela substituiu esses 2 nomes por incapacidade permanente e incapacidade temporária. A incapacidade permanente é a aposentadoria por invalidez, que ainda está valendo, porque é o que temos na lei ordinária. E a incapacidade temporária é a que tem cobertura pelo auxílio-doença, que é o que nós vamos ver mais para frente. Então nós vamos tratar agora da aposentadoria por invalidez ou aposentadoria por incapacidade total e permanente. Esse é um benefício que se destina a dar proteção previdenciária para aquele segurado do regime geral que está acometido de uma incapacidade total, ou seja, para qualquer atividade e de forma permanente. Não há previsão de recuperação para ele, recuperação da capacidade. Então, se ele estiver nessa situação, não pode trabalhar em nenhuma atividade e não há previsão de que se recupere, ele então é considerado num estado de incapacidade permanente, ele tem direito a essa cobertura previdenciária. Esses benefícios por incapacidade, tanto previdenciários tanto a aposentadoria quanto o auxílio-doença, não cobrem doenças e lesões pré-existentes. Mas não é algo para vocês se preocuparem agora, porque isso se estuda melhor quando se estuda cada benefício. O nosso foco hoje é a reforma da Previdência. São benefícios que impõem uma carência de 12 meses, ressalvadas hipóteses de dispensa. Mas a regra geral é que para ter direito a um benefício por incapacidade, seja aposentadoria, seja auxílio-doença, você tem que cumprir 12 meses de carência, ou seja, ter 12 contribuições mensais para se garantir, para cumprir a carência. O cálculo desses benefícios da aposentadoria por invalidez, foi alterado pela reforma da Previdência. E essa é uma alteração extremamente importante, porque ela diminuiu o valor desse benefício e criou uma situação interessante. Então, nós temos 3 hipóteses aqui. A primeira hipótese, que é daquele segurado do regime geral que cumpriu os requisitos para se aposentar por invalidez até 12 de novembro de 2019, ou seja, um dia antes da publicação da emenda. Porque se ele cumpriu depois, ele já está na regra nova. Mas se ele estava incapaz total e permanentemente até 12 de novembro de 2019, a aposentadoria dele vai equivaler a 100% do salário de benefício. E aqui vocês prestem atenção, quando nos vídeos anteriores eu esclareci o que era salário de benefício. Salário de benefício não é o valor que ele vai receber. Salário de benefício é uma base de cálculo, a base de cálculo da renda mensal inicial, ou seja, do primeiro valor que ele vai receber, como cobertura previdenciária. Antes da mudança da reforma previdenciária, então, o que se aplica a esta situação aqui especificamente, esse salário de benefício não considerava todo o período contributivo. Ele considerava os 80% maiores salários de contribuição a partir de julho de 94. Então, fazia-se a média, vai se fazer a média, porque muita gente está nessa situação,
a média aritmética simples desses 80% maiores e eu desprezava os 20% menores. E o valor da renda mensal inicial era de 100% do salário de benefício e não me importava se essa invalidez era decorrente de acidente do trabalho ou não. Não havia uma distinção no valor do benefício em razão da causa da incapacidade. A incapacidade poderia ser decorrente ou não de acidente do trabalho. Então, 100%. Fazia a média dos 80% e aplicava 100% sobre esse valor. Mas a emenda mudou isso. Então, eu tenho aquela situação do segurado que se torna incapacitado total e permanentemente a partir de 13 de novembro de 2019, ou seja, a partir da publicação da emenda. Para ele, o cálculo vai mudar. Por quê? O salário de benefício, como explicado nos vídeos anteriores, será calculado com base em todo o período contributivo dele. Todo o período contributivo, o que já vai dar uma média menor. E o salário de benefício, a renda mensal inicial será 60% desse valor. 60%. Prestem atenção nisso. 60% mais 2% a cada ano de contribuição maior que 20 anos para o homem e 15 para a mulher. Então, um homem e uma mulher que não tiverem no mínimo 20 anos de contribuição homem, 15 se mulher, vai ter 60% do salário de benefício, calculado sobre todo o período contributivo, ou seja, vai haver um achatamento grande nesse valor. Mas eu tenho uma terceira hipótese, que também é daquele que cumpriu os requisitos a partir de 13 de novembro. É o caso da incapacidade permanente que decorre de acidente do trabalho, doença profissional ou doença do trabalho. Nesse caso, a Constituição agora dá uma cobertura previdenciária maior se a incapacidade decorrer do acidente do trabalho, doença profissional, doença do trabalho. Qual vai ser? Não será 60% mais 2%, será 100% do salário de benefício. 100%. Então, é maior uma cobertura de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente do trabalho, que é de 100%, do que a cobertura de uma aposentadoria por invalidez não decorrente de acidente do trabalho, doença profissional ou do trabalho, que será de 60%, mais 2% por ano, dependendo aí do tempo de contribuição do segurado. Então, vocês veem que essa cobertura previdenciária sofreu um grande achatamento. E é interessante, triste, porque é justamente na invalidez, quando a pessoa não pode mais trabalhar, incapacidade total e permanente, é justamente aí que ela precisa de mais proteção. Mas é aqui que ela terá menos proteção, como vocês estão vendo. Em qualquer hipótese, seja na regra de transição, seja nas duas regras permanentes, a aposentadoria por invalidez, a renda mensal dela, poderá ser acrescida de 25% se o segurado necessitar da assistência permanente de uma outra pessoa, que é o que está previsto no artigo 45 da Lei 8.213. Essa questão do acréscimo de 25% está sub júdice no Supremo Tribunal Federal, porque houve uma decisão do Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo que mandou aplicar esses 25% no caso de necessidade de assistência permanente de outra pessoa, também nas aposentadorias que não fossem por invalidez. Mas houve recurso extraordinário e essa questão agora está sob a jurisdição do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral e com a suspensão de todos os processos em todo o território nacional que tratem dessa questão. Então, pela lei,
essa cobertura de 25% a mais se dá só no caso de aposentadoria por invalidez e não nas outras aposentadorias. Mas vamos acompanhar a jurisprudência. E nós temos também o auxílio-doença, que é uma cobertura que se dá para o que hoje a Constituição denomina de incapacidade total e temporária. Mas vocês prestem atenção nisso. A incapacidade é total e temporária para a atividade habitual por mais de 15 dias. Então, se você é contador na sua empresa, não exerce uma outra atividade além dessa, tem segurado empregado, contribuinte individual, você está total e temporariamente incapacitado, quer dizer, há uma previsão de que você recupere a sua capacidade para a sua atividade, que é aquela habitual de contador. Mas pode acontecer, dependendo da situação, da causa da incapacidade, do que a pessoa esteja passando, que essa incapacidade não alcance todas as atividades dela, mas só uma delas. Por exemplo, esse mesmo contador pode ser professor de contabilidade. Num outro período, à noite, ele exerce a profissão de professor de contabilidade. Para ser contador, que ele tem que ficar ali digitando, ele não está ele está temporariamente incapacitado. Mas pode ser que essa incapacidade não atinja a sua atividade habitual de professor. Então pode ocorrer isso, dele estar incapacitado para uma atividade habitual, mas não para outra. Então atenção nisso. Só que essa incapacidade tem que durar mais de 15 dias consecutivos. No caso do segurado empregado, isso faz sentido. Por quê? Porque os primeiros 15 dias são pagos pela empresa como salário, né? E a cobertura previdenciária virá, então, a partir do 16º dia. Agora, vocês prestem atenção numa regra que aparentemente não está fazendo sentido. A emenda mudou o coeficiente de cálculo da aposentadoria por invalidez, então dada a quem tem incapacidade total e permanente. Mas ela não mexeu no auxílio-doença. Então, pelas normas atuais, o auxílio-doença continua sendo de 91% do salário de benefício. Tenha ou não havido acidente do trabalho, do ex-profissional do trabalho. Então, isso quer dizer que o auxílio-doença tem uma cobertura maior que a aposentadoria por invalidez? Sim, tem. É exatamente isso. Por quê? Aparentemente, a ideia aqui é que essa cobertura de benefício não programado, né, o auxílio-doença, seja tirada da Previdência Social e passada para a Previdência Privada. Então, um segurado empregado, por exemplo, só receberia aposentadoria e não auxílio-doença. Se ele ficasse doente, incapacitado total e temporariamente, ele não teria cobertura previdenciária pelo regime geral, ele teria cobertura previdenciária por aquele seguro que o seu empregador fizesse. E aí vem a segunda questão. E se o empregador não fizer o seguro? Ele não vai poder pedir para a Previdência Social, mas e ficará sem nada? Então, é algo que a gente tem que acompanhar. Nesse momento, dentro do regime geral de Previdência Social, ele tem cobertura previdenciária de 91% do salário de benefício, ou seja, maior que os 60%, né, nos casos que não são de acidente do trabalho. Então, está fazendo sentido a regra? Não sei, a gente vai ver isso no decorrer do tempo. Mas há quem diga que a ideia por trás disso
é tirar pessoas que estão em gozo de auxílio-doença há muito tempo, 91%, aposentá-las por invalidez, que aí elas vão receber menos, que é 60%. Algo também a conferir, né? E há um outro aspecto também. Então, quem está em busca de uma aposentadoria por invalidez e está recebendo auxílio-doença de 91%, nunca mais vai querer que se declare que a sua incapacidade é total e permanente, né? Por quê? Porque se isso acontecer, vai receber 60%. Então, algo que a gente tem que acompanhar com a legislação, e vocês sabem, a reforma da Previdência é algo que vem sendo gestado há muito tempo, e ela não aconteceu só na emenda constitucional 103. Ela vem acontecendo em leis ordinárias, medidas provisórias. Recentemente, depois da emenda constitucional, imediatamente entrou em vigor uma medida provisória, que é a 905, que vai mexer com outros benefícios, né? Inclusive o seguro-desemprego, que é uma outra questão a ser tratada numa próxima oportunidade, mas o que eu estou dizendo é que vocês devem ficar atentos não só para o que está na Constituição, o que está na emenda 103, mas também por toda a legislação infraconstitucional que virá depois da emenda constitucional 103. Virá, que a própria emenda prevê, leis ordinárias e leis complementares. E, inclusive, vocês devem ficar atentos, porque haverá uma legislação nova, né, para regulamentar aposentadorias especiais, inclusive as aposentadorias da pessoa com deficiência. Leis complementares serão publicadas. Mas essa é uma outra questão que a gente vai tratar num próximo vídeo. Obrigada, não se esqueçam de se inscrever nos nossos canais do YouTube.